nós iremos falar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 12. Nós iremos ler no próprio capítulo 12, dos versos 1 ao verso 5. Abraão, um homem que tem muito a nos ensinar, e Deus tem trabalhado comigo tudo que eu vou falar aqui hoje há algum tempo, e assim, eu acredito que esse é o caminho da vida cristã, e é o caminho que nós deveríamos seguir. Hoje nós vivemos em um mundo onde os influenciadores estão em alta. Hoje o que você mais vê aí é influenciador de criança, influenciador de idoso, influenciador de todo mundo. Só que nós, os crentes em Cristo Jesus, nós temos o nosso influenciador, que é o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos traz modelos a se seguir. Então Abraão é um desses. Diz assim o texto: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aí o Senhor começa a fazer as promessas a Abraão: e farei de você uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Até aqui. Os irmãos podeis assentar. O texto que nós lemos, irmãos, ele fala de uma promessa que Deus faz a um homem chamado Abrão, ou Abraão, como nós assim conhecemos. E dentre essas promessas que Deus faz, eu penso que todos que estão aqui queriam receber de Deus estas promessas. Vocês imaginam, irmã Rosana, Deus falando com você: olha, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou fazer de você uma grande nação, todos que te abençoarem eu irei te abençoar, aqueles que te amaldiçoarem eu irei amaldiçoar, e eu vou cuidar de ti. Então imagina que Abraão, escutando isso de Deus, ele poderia pensar: será que isso é verdade? Será que eu não estou ouvindo? Porque isso é o que todo mundo queria ouvir, né, irmãos? Será que eu não estou ouvindo uma voz do meu coração? Porque o homem, ele produz isso de si mesmo. Mas Abraão não. Quando ele escuta que Deus o chamou, o primeiro passo que Deus faz antes de prometer foi de falar a Abraão as condições para receber a bênção. E aí a primeira condição de Deus para Abraão foi: Abraão, sai da sua casa, sai do meio da sua parentela, sai da terra onde você está, e você vai para um lugar onde eu vou te guiar. Aí os irmãos imaginam que Abraão poderia pensar bem assim: vou não. Imagina, sair da sua casa, sair de perto da sua mãe, do seu pai, dos seus parentes, dos seus amigos de nascença, largar todo mundo e ir para uma terra bem distante, e a terra a qual nem sabia o nome. E aí Abraão, ele escutou isso de Deus: olha, Abraão, e você fazendo isso, essas são as promessas da sua vida. E aí Abraão, ele toma uma decisão. Versículo 4: E saiu Abraão, pegou a sua esposa, juntou tudo que tinha e fez o quê?
partiu. Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Ele se colocou à disposição de Deus para aquilo que Deus havia prometido. E a primeira coisa que a gente aprende aqui com Abraão é: para a gente receber as promessas de Deus na nossa vida, a gente às vezes tem que sair da posição que a gente está e assumir a posição que Deus quer. Porque tem muita gente que quer receber de Deus as bênçãos. Tem muita gente que quer ver de Deus a bênção sendo derramada, mas não toma a posição que Deus quer. Está dizendo a Deus: Senhor, eu quero as bênçãos que o Senhor vem derramando sobre a minha vida, mas não quer dar um passo, não quer se colocar na posição que Deus quer. Sabe por quê, irmãos? Hoje de manhã eu até ouvi uma palavra, e o irmão dizendo assim: nossa, aqui já foi celeiros de obreiro, e hoje não é mais. A pergunta que nós fazemos é: o Deus mudou? Não, mas talvez não é mais um celeiro, porque os obreiros que ali estão já não estão na posição dos que os outros estavam. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus que Ele está pronto a abençoar todos os lugares. E nós estamos diante desta promessa, nós estamos debaixo da promessa de Abraão. Aleluia. Só que a gente tem que se posicionar. Só que Deus tem que entender que no nosso coração nós acatamos a vontade daquele que quer o bem para a nossa vida. Porque enquanto Deus não entender que em nós há a mudança e a disposição de encarar aquilo que Deus tem proposto para nós, a gente nunca vai receber. E aí tem pessoas que até começam. E aí eu ouvi um rapaz uma vez dizendo assim que toda vassoura nova varre bem. No começo as pessoas até começam, só que elas se esquecem que no caminho para a bênção há dificuldades. As pessoas se esquecem que no caminho para receber a promessa nós teremos que passar por tribulações, nós teremos que passar por decepções, nós teremos que passar por situações que a gente não imagina que vai passar nunca na vida. E aí Abraão, ele escuta a voz de Deus falando bem assim: Senhor, então eu vou. E aí a Bíblia fala que a partir do verso 4, Abraão chegou no Egito. E no Egito havia o quê? Fome. Aí vocês imaginam Abraão pensando assim: meu Deus do céu, eu tirei a minha família de lá, da casa dos meus pais, saí do meio da minha parentela e estou entrando em uma terra em que há fome. Aí começa o segundo desafio de Abraão. Ele chegou para a mulher dele e disse: olha, você é uma bela mulher, e quando nós chegarmos naquele lugar, eu temo que eles vão me matar, porque vão querer você como esposa, e aí eles vão me matar. Faz o seguinte, olha a ideia de Abraão: fala que você é minha irmã. E aí acontece que naquele medo, em terra estranha, vocês imaginam você em terra estranha, com medo de morrer, com medo da sua esposa, perder a sua esposa, com medo de perder aquela pessoa que está com você. Ele toma essa decisão. E aí a mulher dele é tomada como esposo, como eles bem tinham predito. Só que acontece algo, irmãos. Deus entra no negócio.
E Deus entra no negócio de tal maneira que Deus dá um sonho àquele que tomou a mulher de Abraão como esposa, e um terrível sonho. E aí esse homem volta buscando Abraão e diz: Abraão, meu Deus do céu, rapaz, por que você não falou que ela era sua esposa? Olha o que está acontecendo conosco. Porque o nosso Deus entrou em favor de Abraão. Porque quando Deus chama, Deus cuida. E aí a Bíblia diz que esse homem falou a Abraão: Abraão, eu vou te dar tudo o que você precisar para seguir daqui em diante. Então nós percebemos que Deus chamou Abraão. Irmãos, o que Abraão poderia imaginar era o seguinte: olha, daqui para frente vai ser tudo fácil. Porque hoje as pessoas estão vivendo um cristianismo onde acha que é o seguinte: ser crente, irmão amado, é a partir daquele dia que você aceita Jesus, o mar vai se abrir, as portas vai se abrir, ninguém vai olhar de cara feia para você. Não, irmãos, aí é que o negócio vai estreitar. Sabe por quê, irmãos? Quem vive uma vida de propósito recebe a bênção. Quem tem propósito com Deus recebe bênção de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está na posição que Deus quer, ele entende, irmãos, que ele vai passar o que passar, mas Deus estará com ele. Aí a Bíblia fala que Abraão passou o livramento, recebeu uma riqueza, recebeu ali joias, gado, e continuou. E a partir dali, a Bíblia relata que tanto Abraão quanto Ló começaram a se enricar, prosperaram. Olha que bênção. Só que aconteceu um negócio. Os pastores de um começaram a brigar com os pastores de outro. E começou aquela confusão. Olha, esse espaço é meu, não, aquele espaço é meu, não, esse espaço é meu, não, aqui sou eu, não, esse pasto aqui é meu, não, esse aqui que é meu. Até na bênção, irmãos, a tribulação. E aí eles tiveram a ideia, falaram: não, vamos fazer o seguinte, vai um para um lado e outro para o outro. Abraão chama ele e fala: olha, faz o seguinte, escolhe o lugar que você quer, e o que você não quiser, esse é meu. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que a promessa de Deus estava sobre a vida dele. Ele sabia que aonde ele pisasse, o Deus dele estaria com ele. E sabe o que acontece hoje, irmãos, nos nossos dias? O que tem de crente, irmão, brigando por coisa que não tem sentido. O que tem de crente, irmão, que não vai na igreja porque a irmã falou isso, porque não vai na igreja porque fulano fez isso, porque aquilo era meu e fulano não me deu, porque, irmão, que isso, irmão? Quem está debaixo da promessa, irmão, tem que entender que aonde você estiver, com a ferramenta que você estiver, Deus vai te abençoar. Aleluia. E aí esse homem continua, e a gente não vai ter tempo de falar de todas as mudanças, ou o que esse homem passou. Mas aí lá no capítulo 22, Deus abre um diálogo com esse homem. E ele fala assim: Senhor, eu não tenho filhos. E aí Deus fala: não, Abraão, eu vou te dar um filho. E aí o sonho desse homem era ter o filho. E aí eles fizeram um outro negocinho lá. Mas Deus dá o filho que esse homem tanto queria. E a esposa dele já velha. Imaginam a bênção, irmãos. Recebemos o filho, a promessa que a gente pediu a Deus. Agora eu tenho um que vai seguir a minha descendência. Aí Deus chama Abraão: Abraão, deixa eu falar um negócio com você. Eu preciso que você faça um negócio para mim.
eu preciso de um sacrifício seu. Aí talvez Abraão podia falar: mas o que mais você quer de mim? Eu já larguei tudo, já vivi o que vivi até aqui. Deus fala com ele: não, Abraão, o negócio agora é o seguinte: eu quero que você oferte o seu filho, o seu único filho, como sacrifício a mim. E aí Abraão podia falar assim: negativo, até aqui eu fiz tudo que o Senhor pediu, mas agora não, agora não, irmãos. Abraão falou: sim, Senhor. Chamou Isaac, juntou os moços, pegou a lenha. E aí você imagina o coração desse homem. Foi caminhando. E aí as pessoas podem dizer: que pai sem coração, irresponsável. Mas não, irmãos, era um homem que vivia de vida de propósito. Ele sabia o Deus que ele estava servindo, porque lá em Hebreus a Bíblia vai dizer que Abraão, mesmo sabendo que ele poderia matar Isaac, Deus o ressuscitaria, ou Deus teria poder para ressuscitar. Então Abraão, ele não estava levando o seu filho para matar o seu filho, ele estava levando o seu filho para dizer: Deus, eu confio no Senhor. Aleluia. Ele não estava, irmão, pensando assim: não, eu vou dar a Deus aquilo que Deus quer, porque eu sou Abraão, eu vou ser fiel a Deus. Não, ele estava dizendo: Deus, eu sou fiel ao Senhor, porque eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Aleluia. E aí a pergunta que eu faço para os irmãos nesta noite é: o que você tem oferecido a Deus como sacrifício? Como está a sua vida diante de Deus? Você está com a vida com propósito? Ou você está igual aqueles religiosos que vêm ao templo, oferece o seu culto e vai embora e não tem convívio com Deus? Irmãos, vida de crente com propósito é vida naquela que você tem com Deus, sacrifício de adoração. Você está dizendo a Deus todo dia: Senhor, eu entrego a minha família em tuas mãos. Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu emprego, eu entrego, Senhor, em tuas mãos tudo que é meu. Aleluia. Sabe por quê, irmãos, nós temos que viver assim? Porque nós aprendemos com o Senhor Jesus assim. A oração do Senhor Jesus que Ele nos ensina é assim: Pai nosso que estais no céu, o seu nome é santo. E aí nessa oração ele diz o seguinte: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Quantos aqui já oraram a Deus dizendo para Deus fazer a vontade dele na sua vida? Alguém nunca pediu isso, não, irmãos? Todo mundo já falou isso para Deus, não já? Mas será que você está disposto a tudo mesmo? O quanto você está disposto a ceder para Deus? O quanto você está disposto a dar a Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele conhece o coração daquele que o serve. E muitas das vezes, irmãos, as nossas bênçãos, elas não chegam porque nós pedimos ou nós falamos a Deus algo que o nosso coração não está dizendo a Deus. E tem muitas pessoas, irmãos, que falam para Deus algumas orações que a gente olha assim e fala assim: meu Deus do céu, não é possível que essa pessoa está falando isso. E Deus, irmãos, ele desconsidera às vezes alguns pedidos nossos, porque Ele sabe que no nosso coração isso não é verdade. Às vezes eu vejo assim, pastor Julismar, as pessoas falando bem assim na oração: Senhor, me dá, Senhor, a fé de Jó. Eu olho assim,
Misericórdia, Senhor, não escuta não. Porque você imagina, irmãos, perder tudo que Jó perdeu, passar pelo que Jó passou. Eu mesmo seria o primeiro a murmurar, no primeiro vento ali eu já murmurava. Mas nós temos que aprender, irmãos, viver uma vida de propósito. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vai pedir nada de nós que nós não tenhamos condições de oferecer a Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos conhece. Ele nos prova. Ele sabe aquilo que vai nos tocar. E muitas das vezes, irmãos, o que Deus Ele está querendo de nós é: eu quero fazer uma aliança com você, eu quero entregar algo na sua mão, mas eu preciso saber se você tem condições de manter isso. Aleluia. Aleluia. E aí Abraão sobe com seu filho, prepara todo aquele holocausto ali, prepara o altar, amarra o menino. E vocês imaginam o coração daquele homem. Talvez ele poderia estar cantando, né, irmão Carlos? O hino que o irmão cantou aqui. E aí, naquele momento que ele levanta o cutelo, a Bíblia fala que ele escuta uma voz, Gênesis capítulo 22, verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no manto. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Aleluia. Deus conhece os nossos limites, irmãos. Deus conhece os nossos corações. E algumas vezes Deus nos permite passar por situações para nos forjar. Deus nos permite passar por situações para nos provar. E algumas vezes, irmãos, o preço é alto. Aleluia. Mas nós temos que entender que nós servimos um Deus que é fiel. Aleluia. E aí, Abraão chamou aquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Aí Deus fala com Abraão. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como o hino que foi cantado aqui hoje, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações, porquanto obedecestes a minha voz. Aleluia. Irmãos, a vida do crente em Cristo Jesus, que obedece a Deus, que oferece ao Senhor o seu sacrifício, e o seu maior sacrifício, irmãos, não espere de Deus outra coisa. Aleluia. E hoje, mais de 4.000 anos se passaram, e todos conhecem o nosso Deus,
como o Deus de Abraão. Hoje nós entendemos que nós somos descendências de Abraão. E por isso, irmãos, é um motivo para você glorificar a Deus. Nós temos que viver uma vida de propósito no Senhor. E aqui deixo eu essa palavra para a igreja de Assembleia de Deus em Colina. Não subestimem a poderosa mão de Deus. Não subestimem o poder de Deus. Às vezes, nós questionamos algumas coisas a Deus. Por que não está acontecendo? Por que não está aqui? Por que não tem mais gente? Por que tem menos gente? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Mas o que Deus requer de nós é ouvir o chamado dEle, seguir a Deus em obediência. No caminho nós iremos passar por dificuldades, mas teremos uma coisa: se andarmos na posição que Deus nos colocou, Deus irá prover a vitória para o seu povo. Abraão, quando saiu da casa dos seus pais, era só uma família no deserto. Hoje Abraão é o pai de multidões. Então por isso, irmãos, Deus me trouxe aqui para dizer que tem pessoas que questionam a Deus porque ainda não está acontecendo aquilo que Deus prometeu. E talvez a pergunta seja essa de Deus para você: qual o seu sacrifício que você tem oferecido a Deus? O que você tem aberto mão na sua vida para que Deus opere? Porque querer a promessa, todos querem. Todos querem ir para o céu. Mas para chegar lá, a Bíblia fala que aquele lugar, o lugar que nós almejamos, será tomado à força. E o Apocalipse vai dizer: aquele que vencer, só vence quem luta, só vence quem entra na batalha. Deus nunca disse a Abraão que seria fácil. Jesus nunca disse a nós que seria fácil. Então nós devemos nos colocar como posição de Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus, confiar em Deus e oferecer a Deus aquilo que Ele tem requerido. E para a gente encerrar, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, Deus usou um homem chamado presbítero Jusceli Machado, em um culto ali na igreja de Bela Vista. E aí Deus disse àquele homem assim: olha, e aquele homem disse para mim e para minha esposa: arruma as bolsinhas de vocês, a mala, porque Deus ele vai arrancar vocês daqui e levar para um lugar. E nesse lugar Deus vai trabalhar na vida de vocês. E aí eu pensei assim: eu já ouvi tantas vezes pregadores falar isso com os irmãos que 3 meses, 4 meses depois teve o congresso de irmãs. Aí veio um irmão lá da região serrana. E o irmão virou para mim e disse assim: olha, ainda essa semana Deus vai mover as águas. E o que ele disse que ele iria fazer, ele vai fazer. 15 dias depois estávamos eu e a minha esposa na cidade do Rio, em Rio das Ostras. Vivemos 5 anos ali, irmãos, onde Deus ele tratou de nós, onde passamos situações que muitas pessoas poderiam dizer: nunca na minha vida eu passaria. Moramos em um lugar onde a água era água de brejo, que passava por um filtro de barro e pedra brita e areia, e a gente tomava banho dessa água. Você saía do banheiro e parecia que tinha mergulhado num brejo. E começamos a ficar igual nômades, de casa em casa, e tudo dando errado. E Deus sempre falando: olha, fica firme,
fica firme. E muitas das vezes a minha esposa olhava para mim e dizia assim: meu filho, o que nós estamos fazendo nesse lugar? O que nós estamos fazendo aqui? E nós se encontramos em um período, em uma situação que nem se a gente quisesse voltar, a gente tinha como voltar. E eu não entendi o que Deus estava fazendo. E vendemos um terreno que tínhamos aqui, perdemos o dinheiro lá, compramos um terreno, o terreno era de outra pessoa. A pessoa que vendeu pegou o dinheiro e sumiu. E Deus falou, usou uma irmã e disse assim: olha, eu vou mostrar a vocês que eu sou Deus na vida de vocês. E aí nós lutamos, e Deus abriu uma porta aqui, e a gente ia ali, passava um perrengue, passava outro, e Deus colocou no coração nosso que ela ia estudar, e ela iniciou uma faculdade, a gente passando um perrengue danado, e todo mundo falava assim: manda ela cancelar a faculdade. E tinha semana que a gente juntava moeda, pedia R$5 emprestado para pagar a passagem, e pagávamos aluguel. E Deus falou assim: olha, eu vou dar bênção para vocês. E aí nós conseguimos comprar um terreno, e pagando a prestação do terreno, aluguel atrasando. Chegou mês atrasar 3 meses de aluguel. E um dia, irmãos, o dono da casa me ligou, falou assim: irmão, você tem que pagar aluguel, irmão, misericórdia. E eu fiquei envergonhado com aquilo. Eu falei assim: Senhor, a partir de hoje acabou. Se o Senhor tinha algo para me mostrar nesse lugar, eu já aprendi, eu estou indo embora. E botei a placa no terreno para vender. E eu nunca falei isso aqui. E falei: eu vou embora. No outro dia o vizinho falou: não, eu compro o terreno por um preço bem mais abaixo do que valia. Eu falei: não interessa quanto você vai me dar, eu quero pegar o dinheiro e sumir daqui, juntar minhas coisas na mudança. E aí no domingo, na escola bíblica dominical, eu dando aula, acabou os irmãos saindo, uma irmã ficou sentada lá atrás, e essa irmã falou assim: meu filho, eu quero falar com você. E aí eu já fui com as pernas tremendo. E essa irmã virou para mim e disse assim: olha, o que Deus te chamou para fazer ainda não está feito, mas Deus, Ele vai provar a você que Ele é Deus na sua vida. E dentro desses poucos meses que ainda resta de ano, nós estávamos em setembro, Deus irá fazer algo na vida sua e da sua esposa. Aleluia. E de setembro a janeiro nós estávamos dentro da nossa casa, que pegamos o pouco dinheiro que tínhamos, demos entrada em outro terreno, e começou as doações chegando, cimento e mão de obra. Nós construímos a nossa casa toda, irmãos, com mão de obra doada. Só no finalzinho que a gente teve que pagar, mas o início foi quase todo doado. E Deus continuou fazendo a obra dele. Só que depois que nós tínhamos a casa, ficou aquela coisa: meu Deus do céu, esse não é o nosso lugar. E ficamos 1 ano e meio tentando vender a casa para poder vir embora, porque não tinha como, porque vendemos o que tínhamos aqui. E aí as portas de emprego, nada saía, a cidade vivia de petróleo, petróleo embaixo, o país em crise. Eu comecei a trabalhar lá no centro do Rio, 3 horas de viagem, ficava 15 dias lá, e depois vinha para casa, ficava um final de semana, tinha que voltar de novo, porque não tinha emprego naquela cidade. E a minha esposa ficava sozinha, estudava de manhã, trabalhava de manhã, estudava à noite, saía de casa às 5 da manhã, voltava às 10h30 da noite. E eu naquele lugar no Rio, e eu disse: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia da nossa vida. E aí um dia eu fui para o Rio, participei de um culto de círculo de oração. E a irmã levantou lá e falou assim: homem, Deus ouviu as tuas orações, e o Senhor vai mover as águas. Prepara as bolsas, porque Deus vai fazer algo na sua vida. E eu cheguei no dia à noite, fui para o culto. No outro dia de manhã começou a chover, uma chuva. O homem que a gente trabalhava falou assim: ó, volta para Rio das Ostras. Cheguei em Rio das Ostras, quando eu estava sentado no sofá, bati uma palma do lado de fora. Um casal de idosos, eu vim ver a casa. No mesmo dia fecharam, compraram a casa, e hoje nós viemos para cá. E quando nós viemos, uma coisa
demos um culto e oferecemos a Deus e falamos: Senhor, uma coisa nós aprendemos nessa estadia toda nesse lugar, que nós precisamos confiar no Senhor, porque o homem muitas das vezes promete as coisas, como nós tínhamos muitas promessas, só que não cumprem. O homem nos decepciona, o homem nos abandona, mas o nosso Deus, a quem nós serve, Ele é um Deus que sempre está disposto a nos ajudar. Então por isso, irmãos, nós devemos nos colocar à disposição de Deus, confiar em Deus. Se está difícil, se estamos passando por prova, por dificuldade, confiamos em Deus, porque Deus guarda nossa vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Jesus falou aí no teu coração, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, crente tem que ter uma vida de propósito, irmãos. Quem serve a Deus não pode ser igualzinho uma folha seca, irmãos, que o vento leva para lá e leva para cá, leva mais para lá, leva mais para lá, né? Quem serve a Deus tem que ter uma vida de propósito, irmãos. Você pode ter certeza, irmãos, Deus é fiel para dar vitória, irmãos. Deus é fiel. Confia nele. Imagine se Abraão, irmãos, tivesse duvidado das promessas, não tivesse saído da terra dele. Você acha que Abraão teria recebido a bênção? Irmãos, nenhum filho Abraão teria, irmãos. Mas Abraão resolveu confiar no Senhor. Abraão resolveu, irmãos, pegar tudo que ele tinha e ele falou: não, se Deus está no negócio, irmãos, você pode ter certeza, aquela porta vai se abrir, irmãos. O milagre que você pede, ele vai acontecer. Tudo de acordo com a vontade de Deus, irmãos. O crente, ele fica debaixo da bênção é quando ele escolhe obedecer a Deus. E uma coisa interessante, irmãos, que eu estava ouvindo, nosso irmão estava pregando aqui, tá? A bênção, ela bate na porta daqueles que ficam na posição, irmãos. O crente que sai da posição, o crente que sai da direção de Deus, aí eu já não sei te dizer, irmãos, o que vai bater na porta dele. Você já parou para pensar em um detalhe da tua vida? Eu não sei se você tem um propósito com Deus, ou se você está esperando algo da parte de Deus. Irmãos, eu sei que Deus, Ele é fiel para cumprir. Isso, primeiramente, o servo de Deus tem que ter a certeza disso. E a segunda coisa é o servo de Deus estar na posição que Deus quer. Você já parou para pensar, irmãos, que às vezes essa ventania que está aí pode ser porque você não está na posição? Irmãos, eu estou falando aqui de acordo com o que foi pregado aqui esta noite. Porque todas as promessas, irmãos, que estavam sobre a vida de Abraão, que Abraão recebeu, que veio sobre a tua família, foi porque ele escolheu obedecer, ficar na posição e confiar no Deus que estava fazendo a promessa. E como está a tua vida esta noite, irmãos? Será que você está na posição? Será que você está do jeito que Deus quer, meus irmãos? Ou você está fora da posição?